Olá, vamos continuar então o nosso estudo sobre o módulo 11. Nós estamos estudando o assunto geometria, né? E o nosso tema de hoje vai ser a introdução ao estudo dos sólidos geométricos. Iniciemos, vamos lá então. Olha só. Nós estamos estudando então os sólidos geométricos, e dos sólidos geométricos, na matemática, existem dois tipos de sólidos geométricos. Os chamados poliedros e os corpos redondos. Como é que eu identifico um poliedro? Qual é a diferença entre um poliedro e um corpo redondo? É muito simples. Os poliedros, se você jogar numa mesa, ele não vai rolar. E os corpos redondos, se você jogar numa mesa, na superfície plana, ele vai rolar. Olha aqui alguns exemplos. Se você jogar qualquer um desses corpos, é claro, pela parte redonda, né? Ele vai rolar. Se você jogar, dependendo da forma como você o joga, ele vai começar a rolar. Já esse aqui, esse grupo, não importa. Se você jogar de qualquer maneira, ele não irá rolar. Tá certo? Essa é a grande diferença entre poliedros e corpos redondos. Existem vários tipos de corpos redondos e vários tipos de corpos não redondos, né? O livro está trabalhando com vocês, os sólidos geométricos chamados poliedros. Então nós vamos começar pelos poliedros. Vamos seguir aqui o livro, tá? Ou seja, nós vamos estudar isso aqui. E dentre os poliedros existem dois tipos de poliedros fundamentais. Um que tem uma base e uma pontinha lá em cima ou lá embaixo, mas só tem uma única base, ó, essa aqui com a ponta lá em cima. Esse outro aqui tem uma base com a ponta lá em cima, para onde todos as linhas convergem. Outra base com a pontinha lá em cima. E existem outros que têm duas bases, ó, aqui e aqui. Qualquer posição que você os coloque, ele sempre vai ter duas bases, tá? Por onde se apoiar. Esses aqui, que tem as duas bases, nós chamamos de prismas. Esses aqui são tipos de prismas especiais. E aqueles que só têm uma base, eles só podem se apoiar por esta base aqui, a gente chama de pirâmide, tá bom? Que são aquelas lá do Egito. São as mais comuns, né? As que a gente conhece mais. Tá certo? E nós vamos estudar os elementos desses poliedros chamados prisma. Depois a gente avança para as pirâmides e depois para os corpos não redondos, tá certo? Nós estamos trabalhando na mesma linha do nosso livro. Então, olha só, os principais elementos de um prisma, só diminuir aqui um pouquinho para eu poder mexer aqui nessa figura. Ó. Então, olha só. O que é que a gente vai estudar? Quais são os principais elementos que existem num prisma? Nós estamos estudando prisma, tá? Por enquanto, prisma. Embora esses elementos também estejam constantes nas pirâmides, tá? Então, olha só. Então, nós temos as faces, são os principais elementos do prisma. Faces, arestas e vértices. E nós temos que conhecer esses elementos, temos que saber identificá-los, dado um sólido geométrico. Qualquer um prisma, tá? Esses aqui são elementos do prisma, tá? Não esquece. Ver se eu consigo escrever aqui mais ou menos. Prisma. Então vamos trabalhar com os prismas. Tá certo? Então nós temos que saber reconhecer, dado um prisma, onde estão as faces dele, quais são as faces, quantas são. E ele define aqui o que são as faces. São as figuras geométricas que limitam o sólido.
E elas podem ser laterais ou as chamadas bases. Obviamente que elas podem ser planificadas, né? Todo sólido geométrico a gente pode planificar, nós já vimos isso anteriormente. O que são as arestas? É quando eu tenho a interseção de duas faces vizinhas. Em matemática vizinha a gente chama de adjacente. Tá certo? Então, arestas, na realidade, é uma linha. Simplesmente aresta é uma linha que une duas faces. Então, as arestas estão relacionadas às faces. Tá? Se eu juntar duas faces, eu terei uma linha. E essa linha nada mais é do que um segmento. Tá? Um segmento de reta. Tá aqui ele deu um exemplo do que é um segmento de reta. Tá aqui, foi dada essa reta, sei lá, reta R, por exemplo. Ela caminha, vai, a reta R vem daqui, vai passando, a reta é infinita, né? Tá aquela, tá aquela, tá aquela, tá aquela. Aí eu pego dois pontos, esse ponto e esse. Entre esses dois pontos eu tenho o que a gente chama de segmento de reta. Tá? Tem começo, nesse caso aqui começa no ponto A e termina no ponto B. E eu indico assim, ó, segmento AB. Eu coloco os limites com o traço em cima, tá bom? Segmento AB. Aí, os pontos A e B, os pontos A e B são os extremos do segmento. Tranquilo? Só para lembrar. E depois nós temos os vértices. E o que são os vértices? São os pontos comuns a duas arestas. Ou seja, as arestas têm a ver com as faces e os vértices têm a ver com as arestas. Tá bom? Deixa eu dar aqui um exemplo visual. Olha só. O exemplo visual destes elementos. Fácil, né, de ver? Olha só, a face é o que limita o prisma. Tá? Também a pirâmide, mas vamos falar de prisma. Então isso aqui é uma face. Eu peguei aqui um poliedro chamado cubo, ou hexaedro, porque tem 6 faces, duas lá atrás, 3 nessa lateral, 4 aqui na frente. São o que a gente chama de faces laterais. A tampa e o fundo é o que a gente chama de base. Tá certo? Então isso aqui é base. Isso que eu estou achurando aqui é base. Outra base aqui em cima, tá? A parte de cima, a tampa é a base. E o resto é face lateral. Tá? Então as faces, na realidade, são polígonos, né? Lembra do que é um polígono? Pode ser quadrado, triângulo, enfim. Polígono. Pronto, as faces são polígonos, tá certo? Vários tipos aqui. Por exemplo, faces são quadrangulares, né? Tem 4 lados. 1, 2. Estou pintando as arestas. 3, 4. Olha só, indicado aqui, ó. A aresta são todas as linhas, tá certo? Todas as linhas do sólido geométrico a gente chama de aresta. Então, aqui ó, ele pintou 3. Aqui outra aresta. Outra aresta. Aí eu tenho arestas da base, que são as que ficam no fundo e na tampa. Ó, pintando as arestas da base. Já tem 2 pintadas lá em cima, 2 pintadas lá em cima, eu vou pintar essas outras 2 aqui. Pronto. Tá bem? Essa aqui, deixa eu apagar. Ver se eu consigo apagar essa aqui. Pronto. O que está pintado aí são as arestas das bases. Tá bom? Arestas das bases. Está pintado de azul. O que estiver pintado de vermelho são as arestas laterais. 1, 2,
3, 4. 4 arestas laterais. 4 na parte superior, na base superior, e 4 na base inferior. Ok? Então, já sei o que é face. Das faces, eu sei quais são as faces laterais. Ó, vou pintar aqui de vermelho a outra face lateral aqui. Ó. Tem um que está lá na frente e tem outra que está lá atrás. Essas aqui são faces laterais, tá? Gente, os vértices são só os pontos de encontro das arestas. Ó. Vou pintar os vértices. Ele fez de azul, então vou completar o resto. Vou fazer tudo de azul, né? Como ele está fazendo aí. Deixa eu ver se esse aqui dá certo. Pronto, vou fazer com esse aqui. Outro vértice, mais um vértice. Entendeu? Vértice é ponto, simplesmente isso. Vértice é ponto. Vértice é ponto. Aresta, vértice é ponto. Aresta é linha. E face é um polígono. Quer que eu escreva aqui? Vamos ver se eu... Aresta, vamos colocar aqui que a aresta é linha. E vértice é ponto. Não esquece. Isso é fundamental. Depois nós vamos já trabalhar isso mais com o livro. Tá? Então, face tem a forma de polígonos variados, tá? Polígonos variados. Aresta tem a forma de linhas, são traços, segmentos, na verdade. E o vértice são pontos. Tá bem? Pronto, gente. Então, esses são os elementos dos prismas. E no próximo vídeo, então, a gente vai aprofundar um pouco mais esse tema da geometria espacial. Tá bom? Então, até já.